Hebreus capítulo 12. Se alguém quiser ganhar galadão de profeta, me trazer uma aguinha. Hebreus capítulo 12. Quero falar nessa noite sobre vencendo os embaraços. Será que temos embaraço na vida? Vamos descobrir essa noite. Hebreus capítulo 12. Aleluia. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Você pode tomar assento enquanto senta. Vamos orar mais uma vez? Feche teus olhos, coloca a mão na Bíblia ou no coração. Obrigado, querido. Fala com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, fala comigo nessa noite. Fala meu coração. Paizinho. Como é bom estar na Tua presença, Pai. Como é bom estar diante de Ti, Senhor. Toma esse ambiente, Espírito Santo. Fala conosco. Vai ministrando ao mais íntimo de cada um dos nossos corações, trazendo revelação, cura, renovo, fortalecimento. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Fica à vontade, Espírito Santo, neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Queridos. Esse texto é tão precioso, é tão rico. Não se sabe ao certo quem escreveu Hebreus, mas alguns pensam e falam Paulo, outros Lucas. A gente não sabe ao certo, né, Bastião? Mas o importante é que ele fala com a gente. E diz aqui que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que testemunha é essa? Os homens e mulheres de Deus que fizeram a história do povo de Deus e que já partiram. Os heróis da fé, porque o capítulo 11 fala dos heróis da fé. Sansão, Jefté, Gideão, Baraque, Ruth, Esther. E o texto diz aqui que eles estão a contemplar a minha caminhada e a tua caminhada. Eles estão a nos observar, queridos. Eles viveram tempos difíceis, viveram tempos doloridos, viveram tempos desafiadores, viveram tempos em que o texto fala que eles tiveram angústias de morte, andaram errantes pela terra. E a Bíblia diz aqui, em Hebreus 11, que o mundo não era digno deles. Homens que foram perseverantes na sua fé. E eles estão a nos contemplar. E aí o escritor diz aqui, então, portanto, por causa desses homens e mulheres de fé, homens e mulheres que viveram antes de nós, portanto, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E ele aconselha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Sabia de uma coisa? Independente das lutas, adversidades, o momento da vida que você esteja passando, Deus tem uma proposta para você. Deus tem um propósito para você. Hoje você talvez não consiga contemplá-lo na íntegra.
Hoje você não consegue enxergar ele na sua totalidade, esse propósito. Mas Deus, ele tem um propósito com você. Deus, ele tem uma maneira didática de nos ensinar. Ele usa as tribulações, as lutas, ele usa a enfermidade, ele usa o desemprego, ele usa as crises para nos ensinar. A gente não entende. Se a gente for pegar o texto, está na Bíblia, está na Bíblia, lá em Deuteronômio, Deus chegou um momento e disse, através de Moisés, né? Eu testei o coração de vocês, permitindo ter fome, ter sede, para ver se me amavam. Deus é didático, gente. Deus, ele gosta de ensinar. Não é? Deus é lindo demais. Mas na hora que a gente está passando fome, sede, sofrendo, com febre, achando que vai morrer, a gente não acha que está aprendendo alguma coisa, né? Quando está faltando dinheiro, quando um filho está com problema, na crise, o casamento está passando uma crise, a gente não acha que Deus está ensinando, não é? No tempo da escola, quando a professora diz, vai ter prova semana que vem, tu te descabela, é aquela matéria mais difícil para você, como é que você fica? Não dorme direito, rói as unhas, né? Preocupado, pensa, eu vou fazer cola, né? E eu preparava 5, 6, 7 colas. Chegava na hora da prova, não usava nenhuma. Porque quando eu começava a ler a prova, eu disse, tudo que eu estudei. Graças a Deus, que Deus permitia eu querer fazer a cola, pensava, vou colar no meu estojo, vou colar no caderno, vou colar na bermuda aqui, né? Na perna, vou escrever na perna, levanta a bermuda, era verão. Né? Vários meios de tentar fazer a cola, de forma que a professora não fosse achar. Só que, ao transcrever a matéria para a cola, eu ia aprendendo. Eu ia gravando a matéria. Não é? E não precisava usar a cola. Depois eu usei essa didática, né, no meu 2º grau, para não precisar mais fazer cola. Né? Já estava crente, já era crente. Então, eu transcrevia para mim decorar. Porque tem gente que precisa ver e ouvir para gravar. Tem gente que precisa escrever, ver e ouvir para gravar mais ainda. Né? Tem gente que é visual. Né? Quando ele enxerga aquilo que ele está ouvindo, ele grava melhor. Mas tem gente que precisa escrever para poder gravar o que está ouvindo. Não é? Então, nós precisamos começar a tirar os embaraços da nossa vida. Sabe, situações em que a pessoa caiu numa armadilha. Eu não vi que era uma armadilha. Esse negócio eu achei que ia dar bom e não foi uma boa coisa. Foi uma cilada. Quando foi ver, estava todo enrolado. Pois é assim que o inimigo arma ciladas para pegar o crente. A gente precisa nos preparar. Como? Nos desembaraçando do peso do pecado. Vigiar contra ele, porque o mal, ele tenta nos iludir até que se transforme em anjo de luz. Está lá em 2 Coríntios 11, 14. Qual é o intuito? Enganar, se possível, os escolhidos, os eleitos. Mateus 24, 24. Né? Esse é o papel do inimigo. Ele quer te iludir, quer te tirar do foco, do propósito. Amém? Mas como é que eu vou vencer os embaraços da vida? Como é que eu consigo vencer os embaraços? O próprio texto nos diz, versículo 2: olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Para mim vencer os embaraços, as tentações, as ciladas da vida, eu tenho que olhar para Jesus. Porque ele começou é por causa dele que eu tenho fé. E é por causa dele que também eu vou terminar minha fé. Naquele dia. Naquele dia. Tá me entendendo?
Naquele dia. Jesus, ele é o autor da nossa fé. Sabia por que eu e você estamos aqui? Por causa de Jesus. Ah, mas Jesus veio e apareceu para alguém aqui? Não. Jesus usou alguém que foi tocado por Jesus para se importar comigo e contigo. Eu e você somos alvo do amor de Deus, que usou alguém para insistir, para aconselhar, para orar, para dar uma empurradinha. Vamos na igreja. Olha, tua vida pode melhorar, a situação pode mudar, né? Eu e você somos alvo do amor de Deus, que usou alguém para insistir, para aconselhar, para não desistir de nós. Para não desistir. Já pensou se essa pessoa que te ganhou tivesse desistido? Onde é que você estaria? Hã? Graças a Deus que essa pessoa não desistiu. Perseverou, aconselhou, orou, né? Insistiu, amou, né? Então, faça o mesmo com alguém, não desista também. Se importe com alguém. Se importe com a pessoa. Assim como se importaram contigo. Ah, bispo, mas ninguém nunca se importou porque Jesus me alcançou mesmo. Então faça isso. Se importe com alguém. Você sabe a dor que é não ser importante para ninguém. Se importe com alguém. Manifeste o amor. Amém? Mas para vencer os embaraços, a gente precisa olhar para Jesus. Se focarmos em nossos problemas, não vamos conseguir vencer. Mas olhando para Cristo, nós somos vitoriosos. A gente precisa olhar para Jesus e ver o seu exemplo, ver o seu testemunho, ver o seu sofrimento e vitória. O próprio texto fala que Jesus, ele suportou a cruz porque havia uma alegria proposta para ele depois da cruz. Que revelação aqui, hein? Que revelação aqui. Você ouviu algum outro texto falando que o Pai me disse que se eu for para a cruz depois eu vou estar feliz, eu vou ressuscitar cheio de poder? Nenhum texto Jesus falou isso. Nós sabemos, porque ele ressuscitou. Nós vimos o texto falando, os discípulos narrando, mas aqui o texto fala, e eu, parafraseando, eu imagino esse momento aqui, Jesus lá no Getsemane, quando ele estava dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Pai, eu não quero ir para a cruz. Pai, a minha carne, ela está dizendo não. Eu vou ter que ser espancado, surrado, humilhado, cuspido, difamado. Além disso, Pai, eu vou ter que levar todo o pecado da humanidade antes, de agora e a que vai vir ainda. Eu vou ter que suportar tudo isso, Pai. Aí eu fico imaginando a voz do Espírito Santo falando, né, com ele. Ele era homem. Deus homem. Estava numa natureza humana. E eu fico imaginando o Espírito Santo dizendo para ele, filho. Que ele estava também como filho. Filho. Imagina o que vai ser depois. Eu vou descer contigo lá no Seol, lá no inferno. Eu vou descer contigo lá. Eu vou te segurar pela mão e vou te tirar de lá. Tu vai pisar na cabeça de Satanás. Ele humilhou e vem humilhando a humanidade desde o início. Nós vamos ressuscitar. Assim como já foi te revelado, filho. Terceiro dia. Eu imaginando. Assim como no meu momento de intimidade com Deus, eu ouço Ele falar comigo. Eu fico imaginando aquele momento de Jesus, o Pai, o Espírito Santo. Porque o texto do escritor aqui diz que Ele suportou a cruz por causa da alegria que lhe estava proposta. A palavra de Deus fala tanta coisa pra gente, dizendo, filho, persevera, aguenta mais um pouquinho, resiste mais um pouquinho.
A vitória vai chegar, a bênção vai chegar, o milagre vai chegar, as coisas vão mudar. Mas é tão difícil no momento de passar pela cruz, não é? É tão doloroso passar pela cruz. É tão desafiador passar pela cruz. Viu o que significa passar pela cruz? Passar pela cruz é eu ter que perdoar quem me ofendeu. Passar pela cruz é eu ter que perdoar quem me magoou. Passar pela cruz é eu ter que perdoar aquela pessoa que me feriu, que me denegriu meu nome e imagem lá na sociedade. Eu tenho que perdoar. Passar pela cruz é engolir o meu eu, meu orgulho. O que os outros vão falar, vão dizer. Mas eu vou. Passar pela cruz é abrir mão de um passado, quando no ambiente tem alguém lá do meu passado. E eu tenho que entrar naquele ambiente ali, que tem alguém lá do meu passado, que sabe dos meus podres do passado. Hã? Eu ouvindo o pastor Luiz Hermínio falar um dia, que quando Deus começou a levantar ele na cidade, ele era um drogado da cidade, e um pastor insistiu com ele, buscava ele lá no ponto de droga, trazia para dentro da casa dele, buscava a esposa do Luiz Hermínio, as crianças, enfim, restaurou ele. Começou um ministério meu van. Um dia ele está lá pregando e de repente entra uma ex-amante no culto, dizendo que ficou desorganizado. E agora? E continuou pregando. E aí fez o apelo. Quem veio para o apelo? A ex-amante veio para o apelo, se converteu. Esse povo tem que falar para Iraci. Contou para Iraci: tá bom, amor, é teu passado, tá perdoado. Assim, 1, 2, 3, 4, não sei quantas vieram para a igreja. E ela: meu Deus, homem. E ela teve que passar pela cruz e perdoar o passado do marido. E ele teve que passar pela cruz. Foi até essas pessoas, pediu perdão para elas. E elas: eu te perdoo, e eu também te peço perdão. E eu, a partir de hoje, tu é o meu pastor. Cura, quando a gente passa pela cruz, gera cura. Quando a gente passa pela cruz, a cruz os cura. Quando a gente passa pela cruz, os embaraços são cortados, são deixados para trás. Porque quem aqui não tem um passado que se não se orgulha? Todos nós temos um passado, às vezes, nada colorido ou bonito, não é? O que mais queremos é virar a página e começar um novo capítulo da nossa história. Mas às vezes é necessário pegar esse passado e passar ele pela cruz, para que ele não venha mais ser algo presente, algo real hoje. Você precisa cortar esses embaraços, aquela mágoa com seu pai, aquele ressentimento com seu pai. E hoje você tem dificuldade de se relacionar com a sua liderança, com seus superiores, um chefe, um líder, um pastor. Você tem dificuldade, por quê? Porque tem uma mágoa atrelada a algo lá do passado ainda, que precisa passar pela cruz, para a cruz cortar esse embaraço, para a cruz curar. Está entendendo? É necessário que você tenha coragem de romper os embaraços. Isso se torna um peso. É como uma corrente a uma bola de metal. Você está livre, pode ir onde quiser, mas aquela bola e aquela corrente vão te acompanhar. Vão atrapalhar a tua caminhada, vão atrapalhar o teu andar, vão impedir você até de produzir uma velocidade maior. Por quê? Que tem algo pendendo você, que gera um peso na sua vida.
E você precisa, se é que você quer vencer os embaraços, eliminar eles. Jesus nos ajuda a confiar para vencer o inimigo com a palavra de Deus, como ele fez na tentação lá no deserto, Mateus capítulo 4. Mas eu te pergunto, você tem focado sua vida somente em Jesus? Ou em pessoas? Onde está o seu foco? Onde está o seu olhar? Olhando para Jesus, você não vai tropeçar. Diga para quem está perto de você, se você olhar para Jesus, você não vai tropeçar. Amém? O segundo conselho que o escritor aos Hebreus dá é, versículo 4, né? Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O segundo passo para vencer os embaraços da vida é lutar contra o pecado. Não podemos nos conformar com o pecado em todas as áreas no mundo, contra o diabo e até na carne, né? Romanos 12:1 fala que a gente não deve se conformar. A gente não deve tomar os moldes. Todo mundo aqui, a maioria acho que é filho de sapateiro aqui, né? Ou foi sapateiro, né? E sabe o que é conformar um sapato, né? Amoldar um sapato. Quantas vezes eu vi meu pai pegando ele falava torquês, né? Pegando o alicate, botando a tachinha, batendo, esticando aquele corte na forma. Quantas noites, quantas madrugadas. O apóstolo Paulo está dizendo que a gente não deve tomar. O mundo tenta nos esticar para tomar forma. O mundo tenta nos fazer para a gente ir aceitando, né? Nos conformando. Não, é desse jeito mesmo. É assim mesmo. Te conforma. Tu nunca vai vencer. Tu nunca vai mudar. Não, é assim mesmo. Ei! Não tomeis a forma deste século. Não vos amoldeis a este século. Não devemos tomar essa forma desse mundo, amados. Mas bispo, é nadar contra a correnteza? Sim. O cristão, quando aceita Cristo, ele começa uma corrida contra a correnteza. Não mais a favor das águas, não. O cristão ele tem que andar contra, ele tem que remar contra a maré para vencer. Porque o nosso alvo está lá. Mas todo mundo está fazendo isso. A gente ouve falar e brinca, né? Tu não é todo mundo. A gente não é todo mundo. Nós somos filhos de Deus. E Deus tem um propósito contigo. Ah, é mais fácil seguir a multidão. É. Mas quer vencer? Você tem que andar contra a correnteza. Você tem que andar contra a correnteza. Mas todo mundo está fazendo. Mas nem todo mundo vai ser salvo fazendo isso. Nem todo mundo tem o favor e a bênção de Deus fazendo isso. Você tem que viver o propósito que Deus tem com a tua vida. Está feliz? Teu casamento está feliz? Vivendo cheio de embaraços? Cheio de moldes deste mundo? Está feliz? O teu relacionamento com Deus, você sabe quando você ora, sabe que Deus ouve a tua oração? Ou não, bispo, espera aí. Não, tem que pedir para um crente de mais tempo. Porque eles não têm embaraço, né? A oração deles ligou na tomada, pá! Vai retinho lá, né? O crente que não tem embaraço é que nem um interruptor. Puf! Ligou. Apertou, ligou. Conectou com o céu. Né? Mas quem tem embaraço na vida é crente 6 horas. Pergunta para quem está do seu lado, conhece o crente 6 horas? O crente que tem embaraço na vida é o crente 6 horas. Irmão, 6 horas por mim, porque o diabo está lá em casa. Então tira o diabo da tua casa, infeliz. Manda o diabo embora da tua casa, da tua vida. Exerça a tua autoridade, manda embora. Entendeu? Mas para mandar embora tem que tirar os embaraços, né? É isso que eu estou dizendo. Remova os embaraços que são produzidos pelo pecado.
que começou numa tentação, num pensamento, num sofisma, que foi nutrido, gestacionado ali até que ele nasceu, porque você permitiu, você quis. Está entendendo? Quando vem a tentação, já corta de imediato. Não dê margem para a tentação. Elimina ela. Corte-a de imediato na tua vida. E o pecado não vai vir à luz. Amém? Um terceiro princípio para vencer os embaraços da vida. O terceiro princípio é o versículo 5. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a qualquer que recebe por filho. Amém? E ele vai falando, né? Então o terceiro princípio é aceitar a correção. Aceite a correção porque é para o bem. A disciplina de Deus é boa, é um aviso contra os embaraços. Certa vez ouvi alguém dizer que quem não aceita conselho aqui, cai num buraco ali. Já viu essa expressão? Não? Então parabéns, é a primeira vez. Quem não aceita um conselho aqui, cai num buraco ali. E é bem assim, amados. Quantas vezes eu tive que dizer para o meu filho, agora antes do início do culto, tive que dizer para o Isaac: o pai está te corrigindo porque o pai te ama. Tu não foi gerado para ser qualquer um. Tu foi gerado com um propósito, Deus tem um plano com a tua vida. Deus tem um propósito contigo. Hora de brincar, hora de brincar. Hora de cultuar, é hora de cultuar. E às vezes dá vontade de chegar e fazer isso com alguns crentes. Hora de brincar, hora de trabalhar, de lazer é lazer, uma hora de culto é culto. De adorar o Senhor. Não se negocia isso. É princípio. E a Bíblia está dizendo, queridos, que o pai corrige a quem ama, e você que é pai e mãe, creio eu, que em algum momento da sua vida você teve que corrigir seus filhos, e isso te doeu. Não é? É. Porque dói corrigir. Não é bom. Não é prazeroso corrigir filho. Dói. Mas é necessário. Deus não tem prazer em nos exortar. Mas é necessário. É para o nosso bem. Amém? Toda a correção, ela é para o nosso edificação. Eu te pergunto nessa noite, você aceita ser corrigido e reconhece o seu erro? Você aceita ser corrigido? Quando corrigido, aceita o erro? Reconhece? É difícil, né? A Bíblia diz que o orgulhoso, ele não reconhece que está errado. Provérbios fala sobre isso. Que a pessoa orgulhosa não reconhece que está errado. O pastor Luiz Emílio, certa vez, ele disse que aquele que é bom de argumento é ruim de arrependimento. Eu fiz isso por causa que minha mulher não me ajuda. Eu fiz isso porque o patrão é muito chato. A pessoa que está sempre dando um argumento por causa do erro que fez, é porque ela não se arrependeu de verdade. A pessoa arrependida, ela está arrependida, só me perdoa, eu errei. Eu falhei, não vou fazer mais. Quando eu estou corrigindo o Isaac ali na minha sala, pai, eu não vou fazer mais. Me desarmou. Eu estava pronto para dar mais uma enxurrada de repreensão. Tá bom, filho, então me dá um beijo aqui. Nós dois choramos. E pronto, ele veio louvar. Mas daí a tentação passa na frente. E já tirou ele do foco. Não, tu vai. Não, eu estou voltando. Tá entendendo? É um amigo. É alguém. É alguém próximo que quer te tirar do foco. O diabo está ali para te tirar do foco. Mas a correção de Deus é para o nosso bem.
Se a palavra está te pegando, se a palavra está te exortando, está te corrigindo, porque Deus te ama. Deus quer o melhor para a tua vida. Deus quer e sabe que você tem muito potencial para produzir. Tem muita alma lá fora se perdendo. Porque você não está produzindo o que você poderia produzir. Você está correndo atrás das suas coisas. É errado? Não é errado. Mas as suas coisas têm que andar paralelo com as coisas de Deus. As suas coisas têm que estar alinhado com as coisas de Deus, com os planos de Deus, com o propósito de Deus. Está me entendendo? Você tem que ganhar dinheiro? Tem que. Mas o propósito de Deus tem que estar junto. Vidas têm que ser alcançadas, vidas têm que ser tocadas, vidas têm que ser libertas, vidas têm que ser transformadas. Porque se Deus vê que você encerrou seu tempo ali, a porta fecha. Você pode ser lindo, bonito, cheiroso. Não tem, a porta fecha. Porque Deus tem um propósito melhor e maior lá na frente. Está entendendo? Então, se Deus está te corrigindo, te alegra. É o amor dele pela tua vida. E sabe que você tem condições de fazer mais, produzir mais, conquistar mais. Amém? Porque Jesus disse que pelos frutos os conhecereis. É pelos frutos que a gente é conhecido, amados. Não é pelo sobrenome que a gente carrega, sabia? Não é pelo nosso sobrenome. Não é pela empresa onde tu trabalha ou a empresa que tu tem como dono. Não é isso. É pelos frutos. Lá no céu não vai chegar Senhor Silva, famoso Silva. Lá no céu você vai chegar e dizer: eu quero ver tuas mãos. Tem calo de ter produzido muito naquela terra árida, dura, de corações incrédulos, mesquinhos, avarentos. Mas tu semeou, tu plantou, tu regou, ou tu foi aquele que colheu. Não importa. Um planta, um rega, outro colhe. Naquele dia a gente vai ter que apresentar nossas mãos para o Senhor. Olha, Senhor, o que eu produzi. Olha o que eu fiz da minha vida. Pessoas que eu levei para te conhecer. Pessoas onde o Senhor me deu a oportunidade de trabalho, mas lá eu falei do teu amor. Era no meio dos maçons, era no meio de não sei o quê, era no meio de não sei o quê. Não perdi a oportunidade. Estava lá, Senhor. Foi semeado, Senhor. Foi plantado, Senhor. Naquela loja, naquela empresa. Está aqui, Senhor. O meu fruto. Está entendendo? Naquele dia, a gente vai ter que apresentar para o Senhor o que a gente produziu. Mas eu te dei um talento para cantar. Eu te dei um talento para pregar. Eu te dei um talento para compor canções. Eu te dei talento para dar escolinha para as crianças. Eu te dei talento para interceder. Eu te dei talento para pintar. Eu te dei talento para varrer. Eu te dei talento para... Fui numa igreja pregar e tinha uma jovem. Meu Deus do céu. Ela dançava, ela quase voava, ela virava pirueta. E aí eu vi um quadro de pintura. Aí estava a banda tocando. Aí me chamaram para pregar. E ela estava fazendo um quadro que a gente chama quadro profético. Ela estava pintando. Eu disse: meu Deus, coisa mais linda. Queria ter uma filha assim. Dança, ministra, ainda pinta, uma artista. Né? E fica virado para a igreja não sabe, só no final do culto que ela mostra o que Deus deu para ela durante aquele culto. Quem sabe Deus te deu um dom, você é uma artista, sabe fazer pintura em tela. Por que não usa esse teu talento aí para edificar pessoas? As igrejas chiques aí tem isso, né? Quem sabe tem alguém que tem esse dom aí de pintura. E você está aqui: mas eu só sei pintar. Mas esse culto, nesse quadro, pode tocar alguém. Esse quadro, com essa pintura, pode edificar alguém. É um quadro profético. É um talento que Deus te deu.
Tem gente que tem o dom, né? Sabe falar Libras, sinais. Que hoje, antes era uma câmera mal e mal, né? Agora já tem dois focos diferentes. A filmagem. Já está chegando limpinho lá no Facebook, nas redes sociais aí, né? Um jovem ouviu o chamado de Deus e veio ofertar, não os bolsos dele, nem a carteira dele, veio ofertar a vida toda dele para servir o Senhor. Morar na igreja. E entregar o talento dele, que é na área das mídias, para que pessoas sejam alcançadas. Aí na sexta-feira, sábado, nós conversando aqui, bispo, eu estou vendo que tem uma comunidade de venezuelanos aqui. Esse é o Brian me falou. Tem aqui assim, tem, de venezuelano. Bispo, nós podíamos fazer então um canal, né, para a língua hispana, só que não é o espanhol, voltando mais para essa outra classe de pessoas, que é um outro tipo de espanhol, né? Um pouco diferente. Mas, cara, faz isso. Daqui a pouco, o Rio de Deus já está chegando para os venezuelanos. Daqui a pouco, está chegando lá nos Estados Unidos. Daqui a pouco está chegando lá em outros povos, que talvez a gente nunca vai pisar, mas com a tecnologia, a gente pode chegar lá. Tá entendendo? Qual é o dom que Deus te deu? Qual o talento que Ele te deu? Ah, bispo, eu não tenho nenhum talento, só ganhar dinheiro. Pois eu ser o empreendedor do reino. Tem gente que abriu mão da vida empresarial, da vida secular, para se dedicar ao reino. E tem gente que Deus capacitou para ganhar dinheiro, para ser instrumento na mão de Deus para abençoar o reino. Porque o reino sem dinheiro não avança, infelizmente, né? Então tem pessoas que Deus deu habilidades, você precisa descobrir qual é a sua habilidade. Porque a gente olha só para cá, bonito pregar, bonito cantar, eu queria estar lá na frente, mas não foi esse dom que Deus te deu. Deus te deu inteligência, sabedoria e habilidade para ganhar dinheiro. Isso não é pecado, pelo contrário. Você é um empreendedor do reino. Porque Deus sabe que o seu coração é tão abençoador que vai sustentar a obra. Vai chegar para o pastor Jorge. Tá aqui, 20 mil esse mês. Já tá pago o aluguel, tá pago o salário dos obreiros, tudo aí. Não te preocupa, né? Tá aí, tá garantido esse mês aí. Já pensou? Eu não só pensei como eu estou enxergando que Deus vai fazer. Deus não quer que a gente fique para sempre nesse prédio. Deus quer que a gente alcance mais pessoas. Deus quer que a gente alcance mais vidas. Amém? O amém ficou fraco? Você não crê que Deus pode te levantar? Que Deus pode te abençoar? Deus pode sim. Deus vai colocar sonhos dentro de você. Mas você precisa tirar esses embaraços. Embaraço do medo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu sou de família pobre. Ai. Para com os ai. Te posiciona em Deus. E para com esses embaraços do passado. Vamos avançar. Deus tem coisas maiores para você. Amém? Vocês estão comigo aí mesmo? Ou você não quer avançar, quer ficar como está? Pergunta para quem está perto. Quer ficar como está ou quer avançar? Tem gente que tem medo até de perguntar, né? Eu não vou perguntar. Quarto princípio para romper os embaraços é buscar a santidade. A santidade pode ser definida como afastar-se do mal, aproximar-se do bem, buscar mais, ser mais parecido com Cristo, sabe, separar a sua vida para Deus. Coisas que você faz hoje, você sabe que Deus não está se agradando. E Deus está esperando um posicionamento teu, um ato de fé seu, uma entrega sua.
andar em paz com as pessoas, mas não para agradá-las aceitando o pecado, não. E eu te pergunto, você tem buscado a santidade? Ou quem sabe esse vai ser o teu foco a partir de agora? Não, eu vou andar em santidade. Eu quero agradar a Deus. E eu sei que Deus vai me honrar no meu trabalho, vai me honrar nos meus negócios, vai me honrar na minha chamada, eu sei. Amém? O pessoal do louvor pode vir para cá e me ajudar já. Quinto, cuidado com as propostas. O inimigo tenta de todos os modos para tirar a sua atenção de Deus. Ei, vigia para não cair. Não tolere o pecado, não negocie com o diabo. A primeira coisa que o inimigo procura fazer é te desarmar. Ele quer te desarmar. Ele quer te... Deixa eu te ilustrar 3 propostas que o inimigo ele faz, né? Usando 3 frases que eu poderia chamar dos 3 filhos do diabo. Olha aí. Tem nada a ver. O que tem? E tô nem aí. Com essas palavras, muitos jovens são convencidos de ceder para o pecado e acabam enrolados. E eu te pergunto, você tem recebido propostas do mundo? Tome cuidado e não negocie com o pecado. Diga para quem está perto de você, não negocie com o pecado. Sexto, busque experiência com Deus. Mesmo através das lutas e provações, busque ter mais experiência com Deus. O que alimenta o crente na tribulação e provação é a experiência com Deus. Através da oração, da palavra de Deus, tudo pode ser abalado na sua vida, mas sua fé permanece firme cada vez mais. Ontem eu vi uma menina na conferência Mevan, da dança, que ela disse que está com câncer. Mãe de 3 filhos, casada, né? 3 filhos. E ela lidera, se não me engano, lidera a dança. Ela estava coordenando aquela coreografia. E uma das frases que ela falando com Deus, Deus, por que eu? Porque justamente eu, né, ter que passar, enfrentar um câncer. E aí ela ouviu uma frase de Deus dizendo, filha, podem tirar tudo de você, menos eu da tua vida. As experiências com Deus é o que nos fortalece. A gente pode passar por lutas, provações, dificuldades. Podem tirar tudo da gente. E é o que eu tenho passado nesses últimos dias. A gente tem enfrentado muita luta. Muita luta. E cada semana é sempre uma notícia, às vezes pior que a outra. Mas quando eu ouvi essa frase ontem, eu disse, Deus, é isso. Vai tirar tudo de mim. Mas não vão tirar o Senhor. Pode até tirar a minha vida. Mas o Senhor está aqui. Está entendendo? Porque são as experiências com Deus que vão te manter firmes na hora das provas, das dificuldades, dos desafios da fé. Então não deixe de buscar ao Senhor. Busque ao Senhor. Busque a Ele. Mais do que nunca. Mais do que nunca. Sabe naqueles momentos que eu disse, meu Deus, eu não sei mais o que fazer, Senhor. Eu preciso de um milagre. Eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, Pai. Porque às vezes a gente diz, se o Senhor me ama, né? Se o Senhor me ama, me abençoa. Como se Deus olhasse, sabe que eu te amo. Calma mais um pouquinho. A vitória já está chegando. A bênção já está chegando. Calma. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Eu não sei o que você está passando. Mas enquanto eu buscava sobre hoje, eu tenho mais outras coisas aqui que eu poderia falar, né? Mas é o que eu quero falar contigo.
Nessa noite Deus me mostrava muitos embaraços na vida de pessoas. Eram tantos embaraços como nós, que impediam as pessoas de avançar. Esses nós impediam eles de fluir. Eu não sei quais são os nós na sua vida. Eu não sei quais são os embaraços, mas uma coisa eu sei. Se você botar em prática essa palavra hoje, vai cair nó por nó. Vai cair embaraço por embaraço. Até coisa do passado que você está com medo. Entrega na mão do Senhor. E Ele vai surpreender você.